Fala galera, neste vídeo aqui eu vim trazer um exercício que vai te ajudar a melhorar nos modos gregos. Se você não sabe o que são os modos gregos, não tem problema, eu vou explicar aqui também, mas um pré-requisito aqui é que você consiga compreender a escala em graus. Porque nos exemplos e nos exercícios que eu vou dar, eu vou falar acorde do 4º grau, acorde do 5º grau, 6º grau. Se você não souber, vai ficar difícil de compreender este vídeo. Vai parecer que eu vou desviar um pouquinho do assunto, mas já vocês vão pegar a linha. Não existe exatamente uma nota pela qual a escala começa. Como assim? Vamos pegar a escala de Lá maior mesmo. É Lá, Si, Dó sustenido, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá. Antes do Lá vem o Sol sustenido. Antes do Sol sustenido, Fá sustenido. Mi, Ré, aí chega no Lá de novo. Chegou no Lá de novo, o que vem antes? Sol sustenido. Chegou no Lá de novo? Uma outra forma de a gente abordar e exemplificar isso aí matematicamente, dá para fazer assim. O número da frequência aí da nota de Lá, oitava a 4, é 440 Hz. Se eu dividir 440 Hz por 2, eu vou ter a mesma nota, só que uma oitava mais grave, no caso Lá 3, que é 220 Hz. Se eu dividir de novo Lá 2, 110 Hz, divido de novo por 2, 55, por 2, 27,5, a gente nunca vai chegar no zero. Claro que a partir de um certo ponto, nosso ouvido já não capta mais nenhum som. Mas sempre existe uma nota mais grave e sempre existe uma nota mais aguda. Então se não tem exatamente a nota mais grave de todas, nem a nota mais aguda de todas, por que a gente fala que a escala de Dó maior começa pelo Dó? Bem, para entender isso aí, que inclusive entendendo isso, você consegue entender os modos gregos também, e daí depois eu já passo o exercício, mas para entender isso aí você precisa compreender o que é dissonância e consonância, uma sonoridade dissonante e uma sonoridade consonante. Começando pela dissonante, que eu acho que é mais fácil de compreender, que depois você já entende o que é consonante, mas dissonância é uma sonoridade que tem tensão, dá uma inquietação, parece que tem um problema, um acorde dissonante. Dá uma sensação de tensão. Eu vou tocar um acorde de consonante agora, vocês vão entender na hora. Parece que tinha um problema, mas o problema resolveu, tá? Então, tensão, resolução. Ou dissonância, consonância. E um detalhe aqui é que não é exatamente 8 ou 80. Pensa assim, numa escala de 0 a 100, que 100 é dissonante, é a tensão, e 0 é consonante. Dependendo das notas que você fizer, um acorde que você fizer, dependendo da sequência, uns vão ser mais consonantes do que outros vão ser mais dissonantes do que outros. Inclusive aqui ainda em Ré maior, um pouco consoante, dissonante, um pouquinho mais dissonante, muito consonante. Isso aqui, no caso, se fizesse somente essa sequência, seria... a tônica seria em Si menor. Eu creio que vocês já tenham pegado a ideia dissonante e consonante. De todas as notas que você fizer aí na sequência, ou os acordes que você fizer, o mais consonante deles é o acorde de descanso, e o baixo do acorde de descanso é a tônica da escala. Ou então, se for uma sequência de notas, melodia, por exemplo, a nota com mais sensação de consonância é a nota de descanso, que é a nota que vira a tônica da escala. A não ser que você não esteja usando escala, que dá para fazer também, mas é mais difícil. Mas se estiver usando escala, é a tônica da escala, ok? Existem milhares e milhares de jeitos, maneiras aí, que dá para você mudar a tônica da escala. Você tocar uma sequência de acordes, a tônica tá em um, se você mudar a sequência, tá em outro lugar, a tônica tá em outra nota. Se você colocou mais notas ali no acorde, colocou uma nona, colocou uma sétima, tirou a sétima, coisa assim, pode mudar a tônica da escala também de lugar. Então, por ter muitos e muitos jeitos, eu fiz um exercício mais, digamos, resumido para vocês. Porque se fosse fazer contas e mostrar para vocês todos os jeitos, eu mesmo não ia dar conta, tá? É muita coisa. Mas uma coisa que nunca falha é você prestar atenção. Qual que tem mais sensação de descanso, qual que soa mais consonante e qual que soa mais dissonante. Qual que tem sensação de tensão. E bem, respondendo a pergunta de antes,
a gente diz que a escala começa pela nota mais consonante. Nota mais consonante é onde a gente fala que a escala começa. Apesar que existem milhares de notas para frente e para trás, para cima, para baixo, mais agudas e mais graves. Esse exercício é basicamente você repetir uma sequência de 2 acordes, prestando atenção qual é o que tem mais consonância. Só não confunde com consoância, que consoância é consoante, que no caso são letras, enfim. Mas consonância, lembra do sonância. Se você for escrever alguma coisa assim, importa. É o português, enfim. Mas presta atenção, qual que tem mais sensação de consonância e qual tem mais sensação de dissonância. Inclusive, vou estar deixando na tela as anotações de modos gregos que eu fiz para este vídeo. Tem algumas classificações diferentes nessas anotações que vocês provavelmente não vão ver em lugar nenhum, porque são coisas que eu acabei criando na hora a ideia, o conceito, e eu vou explicar esses conceitos, tá? Mas é para ficar mais claro a explicação, tá? Então, está escrito aí evitar e acordes neutros. É coisa minha. Acordes neutros não tem nada a ver com acorde suspenso, é outra coisa. Mas já vou explicar. Enfim. Partindo aí para o primeiro modo, o modo jônico, que é a escala maior com a tônica no primeiro grau, eu vou fazer Dó maior. Eu tenho como acordes neutros os acordes do sexto grau e segundo grau. O que significa esses acordes neutros que eu classifiquei? Significa que se você fizer uma sequência aí de 2 acordes, começando pelo sexto grau e depois indo para o primeiro, a tônica vai estar no sexto grau. Então repara aqui, ó, vou começar pelo primeiro grau e depois sexto grau. Agora eu vou mudar o tom, vou para Lá maior e vou começar pelo sexto grau e depois para o primeiro grau. Foi exatamente a mesma sequência, só que eu comecei por acordes diferentes. Eu comecei pelo primeiro grau e depois eu comecei pelo sexto grau. E só essa diferença de começar por um acorde diferente já foi suficiente para mudar a tônica da escala. E um outro detalhe também que pode influenciar é o tempo que eu passo em cada um desses acordes. Então, se eu passar mais tempo no acorde do sexto grau do que no do primeiro, pode ser que eu acabe mudando com o tempo a tônica para o acorde do sexto grau. E isso acontece com outros acordes também, tá? Eu vou dar mais exemplos, mas só fica atento nisso. Enfim, no modo jônico, seguindo uma sequência de 2 acordes, um acorde que eu tenho que evitar, que eu classifiquei como evitar, é o terceiro grau. Por quê? Repara aqui, ó. Primeiro grau, Dó maior. Terceiro grau, Mi menor. Terceiro grau, automaticamente virou a tônica, tá? Então por isso eu classifiquei como evitar. Se você não quer sair do modo jônico e quer manter a tônica da escala no primeiro grau, esse terceiro grau é o acorde que você tem que evitar. E os acordes que eu não classifiquei como acordes neutros e como evitar, são acordes que automaticamente, se eu tocar eles, a tônica vai para o primeiro grau. Então eu não classifiquei aí o quinto grau, não tá marcado aí. O que acontece? Se eu tocar o quinto grau, começar pelo quinto até. Primeiro grau. Primeiro grau automaticamente virou a tônica da escala. Esses foram alguns exemplos no modo jônico, partindo para o modo dórico, que é praticamente a escala maior com a tônica no segundo grau. Na teoria, quando a gente muda a tônica da escala, essa tônica vira o primeiro grau. Então, se eu mudar aí para o modo dórico, que é a escala maior com a tônica no segundo grau, eu vou utilizar o segundo grau como tônica. No caso, o segundo grau, que é Ré, ele vai passar a ser o primeiro grau. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Só que acontece, se eu ficar mudando toda hora e passando esses exemplos, vai ficar mais difícil ainda de compreender, tá? Então só mantém na mente aí que se eu mudar a tônica vai virar o primeiro grau. Mas eu não vou utilizar isso aqui no vídeo. Mas no modo dórico, a gente tem o primeiro, terceiro, quarto, quinto e sétimo como acordes neutros. O único acorde a evitar é o sexto. Ou seja, se a gente tocar o segundo grau e sexto grau, o sexto grau automaticamente vai virar a tônica. Então ainda em Dó maior, vou tocar o segundo grau e sexto grau. Ok? Sexto grau automaticamente virou a tônica. Então, se eu quero manter um modo dórico, eu não toco o sexto grau. E de acordes neutros são praticamente todos os outros, né? Com detalhe aí pro sétimo grau, que se eu começar pelo sétimo grau, para dar mais sensação ainda de tônica no sétimo grau, é interessante eu passar mais tempo nele do que no segundo grau. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Até porque se eu permanecer o mesmo tempo nos dois, eu vou trocar a tonalidade, eu vou para Sol e sétimo grau e segundo grau ainda. Fica um pouco mais difícil de compreender qual dos dois é a tônica. Enfim, para os outros acordes é tudo igual. O acorde que você começar na sequência vai ser a tônica, e se estiver mais difícil de detectar como tônica, passa mais tempo no segundo grau. Modo frígio, que é a escala maior com a tônica no terceiro grau. De acordes para evitar, não tem nenhum. E de acordes neutros tem o segundo, quarto, quinto e sexto grau. Então, exemplo aí, terceiro grau e quarto grau. Tônica, terceiro grau.
Se eu começar pelo quarto grau, vou mudar o tom, vou para Lá maior. Se eu começar aqui pro quarto grau e depois pro terceiro, a tônica vai estar no quarto grau. Por isso está classificado como acorde neutro, muito simples. Modo lídio, que é a escala maior, com a tônica no quarto grau. De acordes neutros, eu tenho segundo, terceiro e quinto grau. De acordes para evitar, tenho o primeiro grau e sexto grau. Então uma sequência aí em quarto grau e segundo grau, em Dó maior. A tônica no quarto grau. Se eu tocar sétimo grau e quarto grau, automaticamente o quarto grau vai dominar. Sétimo grau tem uma sensação de tensão muito grande até. Modo mixolídio, que é a escala maior com a tônica no quinto grau. De acordes para evitar, eu tenho o primeiro grau. Em acordes neutros, a gente tem o segundo, terceiro, quarto, sexto e sétimo grau. Então, quinto grau e quarto grau, mudando aí para a escala de Lá maior. Tônica no quinto grau. Se eu mudar quarto grau e quinto grau, vou voltar para Dó maior. Tônica no quarto grau. Modo eólio, que é basicamente a escala menor. É exatamente a mesma coisa, nem basicamente, é exatamente a mesma coisa. No caso de Dó maior, a escala menor seria Lá menor. Eu acho que se eu não fosse músico, eu tinha muito confundido esse que acabei de falar. De acordes neutros, a gente tem o primeiro e terceiro grau, e acordes para evitar não tem nenhum. Uma sequência de sexto grau e quarto grau, vou começar até pelo quarto grau. Automaticamente o sexto grau virou tônica. Então outro exemplo aí, terceiro grau e sexto grau. Vou mudar a escala de novo, vou para Lá maior. Ok, a tônica no terceiro grau. Mas se eu inverter, Dó maior de novo, sexto grau e terceiro grau. A tônica voltou para o sexto grau. Caso você esteja se perguntando por que eu troco tanto de escala, é porque a sonoridade dos acordes aqui ficam gravados na nossa memória de curto prazo, tá? É um assunto que provavelmente não vou trazer aqui pelo canal, vou trazer em lugares diferentes, tá? É de um livro que eu passei 2 anos desenvolvendo, mas isso aí é outra história. Mas basicamente, essa sonoridade aí fica gravada na nossa memória de curto prazo. Então, para, digamos, resetar a memória de curto prazo, eu mudo o tom. Se eu não mudar o tom, vai ficar difícil de te mostrar a tônica da escala mudando. O modo lóquio, que eu acho que é o modo mais complicado aqui, deu trabalho de achar ele. Porque é o seguinte, acordes para evitar no modo lóquio, que é a escala maior com tônica no sétimo grau. Para quem não lembra, a tríade aí do acorde do sétimo grau é esse aqui, ó. Dissonante. É por isso que dá trabalho. Então, de acordes para evitar, é o primeiro, terceiro, quarto e sexto grau. São 4 notas. A escala tem 7 notas. Uma delas já é o sétimo grau. Sobrou o quê? 2 notas. E o que acontece? Essas 2 notas aí, os acordes delas são acordes neutros também. E o truque aqui principal é você passar mais tempo no acorde do sétimo grau e menos tempo nos acordes neutros. Então, por exemplo, sétimo e segundo grau. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ou então, sétimo e quinto grau. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Então esse aí é basicamente o exercício. Tem um outro exercício que eu acho muito legal aqui, tá? Mas só fechando aqui, esse exercício aqui que eu acabei de passar, você vai tocar uma sequência de 2 acordes. Inclusive pode ser sequências aqui que eu nem citei aqui nesse vídeo como exemplo. Ou às vezes pode até acontecer ali, em uma das sequências ali que eu coloquei como evitar ali o acorde, pode ser que você consiga fazer que o outro acorde ali seja a tônica, ao invés do que eu coloquei para evitar, tá? Isso pode depender também das notas do acorde que você colocar, se é uma sétima, tem, não tem, tem uma nona ou não tem um 13º, não tem um 13º, eu quero. Mas basicamente esse é o exercício. Sequência de 2 notas, presta atenção. Qual deles tem mais tensão? Qual deles é o mais dissonante? E qual deles é o menos dissonante? Ou qual deles tem mais sensação de consonância? E qual deles é o menos consonante? De todos os casos, o que for mais consonante ou o que for o menos dissonante, esse vai ser a tônica. E um segundo exercício aí, para você que já sabe fazer um acorde com uma mão, um exercício legal também seria você fazer os acordes utilizando somente a mão esquerda, meio óbvio pelo jeito que eu já tô falando, né? E na mão direita, solar. Ou criar uma melodia, isso aí ajuda a desenvolver a independência das mãos, tá? Um exercício bem básico aí, mas que já ajuda e deixa mais interessante o exercício também. Então um exemplo aqui do exercício bem simples para você fazer, eu vou tocar o sexto e quarto grau da escala de Sol maior. Só tocar e segura, e depois improvisa com a mão direita.
muito simples. E se você já conseguir fazer o ritmo com a mão esquerda e solar ao mesmo tempo com a mão direita, pode fazer também, tá? Depois vou estar passando um vídeo com mais exercícios para vocês começarem a desenvolver a independência das duas mãos, fazendo o ritmo com a mão esquerda e solando com a mão direita, tá? Vou estar passando mais passos em um vídeo separado. Mas se você conseguir fazer também, ótimo. E bem, se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei aqui embaixo, comente no vídeo e compartilhe também com aquele seu amigo que está aprendendo a tocar teclado. Tenha uma ótima semana, até a próxima aula e fique com Deus.